Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região. E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma reportagem que saiu um jornal de grande circulação aqui do Rio de Janeiro, Jornal Extra, sobre uma funcionária de um supermercado lá do Rio Grande do Sul, em que ela trabalhou por mais de, se eu não me engano, 13 anos, nós vamos ver aqui a reportagem, em sobrejornada, com salários defasados em relação ao paradigma, com adicional de insalubridade, enfim, é uma condenação bastante completa aqui, que a gente vai fazer essa liquidação. E eu achei importante trazer essa situação porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, no jornal, na imprensa, né? Saiu aí a reportagem. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Temos aqui o Jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, 30 de agosto. Gerente de supermercado que trabalhava 13 horas por dia deve receber indenização. Vamos aumentar aqui. Segunda turma do TRT da 4ª Região concedeu indenização por dano existencial a uma gerente de supermercado que cumpria jornadas diárias de 13 horas de trabalho. Além da reparação pelos danos morais, fixada em 10 mil, a empresa deverá pagar as diferenças salariais para equiparação com outra empregada que ocupava idêntica função. A condenação ainda inclui o pagamento de horas extras, reflexos em parcelas salariais e rescisórias, FGTS e adicional de insalubridade. Tá, ok? Ele continua dizendo aqui que ela foi admitida em 2006. Nos últimos 5 anos de contrato, ela trabalhava de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, com aí intervalo entre a jornada que variava de 30 a 40 minutos. Também não era respeitado o intervalo interjornada entre uma jornada e outra. Então aqui só um apanhado para a gente verificar. Saiu no jornal, o jornal de grande circulação, para a gente verificar como isso é importante, essa questão dos direitos e da apuração das verbas trabalhistas. Então vamos lá. Eu fui no site do tribunal, do TRT da 4ª Região, e peguei o acórdão, dei uma lida no acórdão. Aqui, nós temos o acórdão aqui desse processo, tá ok? Aqui ele está mais explicado, ele está mais detalhado. Obviamente nós não vamos ler porque vai se perder muito tempo, mas eu fiz as anotações aqui do que foi deferido, fiz algumas mudanças, porque se nós fôssemos seguir a liquidação exata do acórdão, o vídeo ficaria muito longo, então fiz algumas pequenas modificações aqui, mas de um modo geral está bem de acordo com o que foi decidido. Ok, então agora nós vamos ao nosso PJE Calc e vamos lançar os dados que nós já anotamos aqui. Já fizemos o resumo. Inclusive, essa é a primeira dica que eu dou. Lê a sentença toda, lê o acórdão todo, se for preciso até mais de uma vez, vai fazendo as anotações. Com o passar do tempo, talvez você até consiga já de cara, já lendo e fazendo. Mas eu acho interessante você sempre ler tudo primeiro, fazer um amarrado de todas as informações, porque muitas vezes uma informação que você precisa no início, que você vai sentir falta no início lá do seu documento, vai estar no final. E aí você fazendo essa leitura genérica, geral, você consegue amarrar todos os dados. Já fiz isso, já anotei, já fiz o resumo. Vamos então aqui no nosso sistema. De acordo aqui com as anotações que nós fizemos, ela foi admitida no dia 6/11/2006, com dispensa sem justa causa em 4/8/2020. Então isso para lançamento no nosso PJE Calc é tranquilo. Vamos em criar novo cálculo, parâmetros do cálculo. Hoje nós vamos homenagear a terra da minha esposa, em uma terra que eu também adoro também, passei muitos carnavais lá, terra maravilhosa que é Pernambuco, Recife, maravilhosa, cidade maravilhosa, nossa querida Recife. Como nós vimos, ela foi admitida em 6/11/2006, foi dispensada sem justa causa em 4/8/2020. O ajuizamento, nós não temos esse dado aqui, nem no acórdão, então nós vamos supor que ela entrou com o ajuizamento da ação no mês seguinte, 1/9/2020. Obviamente, a ressuscitou aqui a prescrição quinquenal e foi deferido, então nós vamos marcar aqui a prescrição quinquenal. Isso nós verificamos no acordo. Data final, como todos sabem, eu sempre de praxe coloco a data que eu estou realizando o cálculo, porque se houver parcelas posteriores à data da demissão, já fica marcado. Nesse caso aqui, eu não vou preencher nem maior remuneração nem última remuneração, vamos deixar em branco, porque nesse caso aqui nós não temos parcelas rescisórias e vamos salvar. Bom, então vamos começar os trabalhos aqui. Analisando o acórdão, a gente verificou que foram deferidas diferenças salariais. Okay? Essa trabalhadora, ela trabalhava como gerente de supermercado, recebia um determinado salário, mas esse salário não era compatível com a função que ela exercia, e o qual era recebido por uma outra funcionária, que exercia as mesmas atribuições.
Então se enquadrou aí naquela situação do artigo 461 da CLT, que fala que todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, sob as mesmas circunstâncias, deve ser pago o mesmo salário. Ela exercia as mesmas atribuições que a outra funcionária, mas recebia menos. Então, a sentença, o acórdão, deferiram diferenças salariais. No acórdão, fala que o salário do paradigma era R$ 2.700, mas não fala sobre o salário da nossa reclamante, ok? Então, eu estipulei aqui um salário para a nossa reclamante. Estipulei R$ 1.800. Estipulei que, no momento da rescisão, como eu não tenho acesso aos autos, estipulei que no momento da rescisão ela recebia R$ 1.800. E o paradigma, R$ 2.700. Isso no momento da rescisão. E nós não temos aqui acesso aos contra-cheques, à evolução salarial, não temos nada. Então nós vamos usar uma prática que é muito comum, que é fazer a equiparação à quantidade de salários mínimos. Porque eu não posso simplesmente aqui em histórico salarial, vou em novo lançar aqui salário pago, não posso chegar aqui durante todo o pacto e lançar R$ 1.800. Por quê? Se ela terminou recebendo R$ 1.800, ela não começou há 5 anos atrás recebendo esse valor. Então nós transformamos isso em salários mínimos e vamos fazer isso para as duas situações, tanto para o salário do paradigma quanto para o salário pago. Vamos começar pelo salário do paradigma, que é o salário devido, que era quanto a nossa reclamante deveria receber. O acórdão fala que ela recebia, no momento da rescisão, R$ 2.700. Então nós vamos transformar em salário mínimo. Como é que a gente faz? Vamos aqui em tabelas, no nosso PJ Calc, salário mínimo. Aqui nós temos os salários mínimos desde 1967, todos os salários mínimos, e aí nós vamos ver a época própria em que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando na época da rescisão, no momento da rescisão, que foi agosto de 2020. Então nós temos que ver qual o valor do salário mínimo em agosto de 2020. Então nós vamos aqui, em agosto de 2020 o salário mínimo valia R$ 1.045. Para a gente saber a quantidade de salários mínimos que a reclamante recebia, basta a gente dividir o que ela recebia, que era 1.800, pelo salário mínimo dessa época. Isso dá 1,72 salários mínimos. Então, a evolução salarial dela, desde o começo, sempre equivaleu a 1,72 salários mínimos. Voltamos lá em cálculo, histórico salarial, novo, e vamos criar aqui a nossa primeira base salarial, que é o salário pago, o salário quanto ela recebia. Vamos aqui em calculado, a quantidade 1,72, a base de referência, salário mínimo, ok? Ok, sempre lembrando, quando você está apurando verbas salariais contratuais, apure o recálculo da Previdência. Mande o sistema fazer o recálculo da Previdência. Isso pode impactar sobremaneira o valor da cota previdenciária devida pelo reclamante. Nós vamos fazer em breve um vídeo só sobre isso. Como é que você faz isso? Você vai marcar aqui contribuição social, proporcionalizar e contribuição social recolhida, ok? E vai incluir. O que o sistema vai fazer? Ele vai apurar o INSS sobre esse salário que já foi pago, mas vai dizer que já foi recolhido. Isso para efeitos da apuração do teto de contribuição do INSS. Salvamos, não esquece de salvar. E agora nós vamos criar uma outra base salarial com o salário devido, o salário paradigma, que foi R$ 2.700. Só que R$ 2.700 no momento da rescisão. Então nós vamos usar o mesmo raciocínio. Então, dividindo o salário do paradigma pelo salário mínimo nessa época, dá 2,58 salários mínimos. Então nós vamos voltar lá em cálculos, salário histórico salarial, novo, vamos criar aqui essa base salarial chamada salário devido e vamos pedir para ele calcular como 2,58 a base de referência salário mínimo. Não esquece do maisinho verde e não esquece de salvar, ok? Então criamos as duas bases salariais para podermos calcular a diferença salarial. Muito bem, cartão de ponto. Quando tem cartão de ponto, eu sempre gosto de lançar primeiro o cartão de ponto e depois eu volto em verbas. Então vamos lançar o cartão de ponto. Cartão de ponto, novo. No nosso acórdão aqui, ele determinou que as horas extras fossem apuradas pelo critério mais favorável, acima da 44ª semanal ou da 8ª diária. Então a gente deixa marcado aqui do jeito que está, critério mais favorável. Ele trabalhou aos feriados e trabalhou aos domingos também. Então a gente vai deixar considerar feriados. Aqui na jornada padrão nós vamos alterar sábado para 4 horas, para que fiquem as 44 horas semanais. Só lembrando, eu fiz alguns ajustes no acórdão para tornar
o cálculo um pouco mais rápido aqui para a nossa aula. Tá? Tem algumas pequenas diferenças, mas 90% é exatamente isso que nós estamos fazendo. Bom, o nosso acórdão, ele definiu intervalo intrajornada na forma do artigo 384. Então nós vamos marcar aqui. Esse intervalo, ele valia antes da reforma trabalhista, ele caiu com a reforma trabalhista, diz que a partir do momento em que o trabalhador vai iniciar uma jornada de horas extras, ele tem direito a intervalo de 15 minutos, ok? Isso caiu com a reforma, mas no nosso caso aqui está valendo. Então nós vamos marcar aqui, apurar a supressão do 384. Foi definido também o intervalo interjornada, que é aquele previsto no artigo 66 da CLT, que você, entre uma jornada e outra, você tem que ter um descanso mínimo de 11 horas. E de 35 horas quando o trabalhador está saindo do repouso semanal remunerado, que seriam as 24 horas do repouso mais as 11 horas diárias. Marcamos aqui. Não foi definido o intervalo intrajornada normal. Não foi definido. Foi definido só o interjornada e o intrajornada do artigo 384. Então nós não vamos marcar aqui o intrajornada. Não foi definido. Adicional noturno também não há, porque a jornada dele só ia até as 20 horas. Vamos lançar a jornada então. Vamos aqui em programação semanal. A jornada dele era a seguinte. De segunda a sábado, ele trabalhava das 7 às 20 horas, com um intervalo de 30 minutos. Então vamos lançar a jornada dele. De acordo com a coisa julgada aqui, ele trabalhava de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, com 30 minutos de intervalo. Então vamos lá. Ele trabalhava de segunda a sábado, das 7 às 20. Então, 7 horas... tinha 30 minutos de intervalo. Vamos botar meio-dia e 30, até as 20 horas. E vamos preencher assim até o sábado. Lembrando que nós temos um curso de liquidação, curso completo de liquidação de verbas trabalhistas com aplicação no PJ-Calc. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui, que porventura a gente está passando até um pouco rápido, você vai aprender em detalhes no nosso curso. Tá? O link está na descrição, está bem completo o curso, bastante dicas. Muito bem. E ele trabalhava aos domingos e feriados. Trabalhava das 8 às 15. E o acórdão também não faz citação, não faz menção ao intrajornada. Então vamos seguir como é que está lá. De 8 às 15. Domingos e feriados. Vamos salvar, visualizar cartão e vamos apurar. Ok, então nós temos aqui o nosso cartão de ponto, que nos interessa as horas extras, as interjornadas, a do 384, dias trabalhados. Só que nesse caso aqui, estão faltando horas extras a apurar, que são as horas extras a apurar aos domingos e feriados. Estão faltando aqui, e são devidas. Por quê? Porque aqui no cartão de ponto, vamos voltar aqui, ó, vamos editar, alterar. Ó, a gente esqueceu de marcar aqui, ó, extras em separado. E são devidas horas extras aos domingos e feriados separado. Então nós vamos marcar aqui, ó, horas extras aos feriados em separado, horas extras aos domingos em separado. Isso é importante, porque mesmo a gente lançando aqui a jornada aos domingos e feriados, se a gente não marcar aqui em forma de apuração, ele não separa para a gente. Então nós vamos salvar, vamos visualizar cartão. Esse cartão aqui não serve mais. A gente tem que excluir esse cartão e mandar ele apurar novamente. Então, aqui nós temos agora o nosso cartão de ponto. Agora sim, temos os nossos repousos e feriados, nossos intrajornadas, nossos interjornadas, conforme artigo 384. Agora, nós vamos lançar as verbas. Quando eu estou apurando sentença, eu costumo lançar todas as verbas e depois voltar para fazer os ajustes finos. Então vamos lançar aqui. Vamos em verbas e expresso. Quais foram as verbas deferidas? Primeiro, intervalo intrajornada na forma do 384. Então, intrajornada do 384. Horas extras aos domingos e feriados. Então vamos botar aqui horas extras a 100% os domingos. Vamos salvar. Vamos marcar novamente aqui expresso horas extras a 100%. Salvar de novo. Tá? Existe aqui a opção feriado em dobro, aqui na lista de verbas do PJ-Calc, mas já é uma característica minha, já é um costume meu de, mesmo no caso de feriados em dobro, lançar como horas extras a 100%, depois eu faço os ajustes. Então nós já temos aqui lançados horas extras 100% que vai ser domingo, horas extras 100% que vai ser um feriado, intra-jornada do 384, vamos continuar lançando. Horas extras a 50% foram deferidas, depois com os reflexos. Danos morais,
indenização por danos morais, insalubridade, adicional de insalubridade médio a 20%, diferença salarial e aqui na questão aqui das verbas, ok. Então vamos salvar, depois a gente vai voltar para fazer os ajustes. Vamos continuar. Temos aqui honorário de sucumbência 15%. Então vamos aqui em honorários, novo, honorários de sucumbência. O devedor é o reclamado e a alíquota 15% sobre o bruto. Nome, você coloca só, você botar o nome do advogado, até aconselho a não colocar, só você indicar, porque para o secretário calculista verificar o nome do advogado é pior, então só indica advogado reclamante, advogado reclamado, já é o suficiente. Temos custas de R$800, então vamos aqui em custas judiciais, informada, o vencimento é a época própria dela, que é a data em que ela foi estipulada. Vamos ver aqui, ó, o acórdão, ele é de 14 de julho de 2022. Então, 14 de julho de 2022. Valor, R$800. Salvamos. Quanto aos critérios de atualização? O acordo não fala nada, nós não temos acesso à sentença. Eu particularmente, não tive acesso à sentença, então vou considerar as AD6. 58 e 59. IPCAE com Selic. Então aqui em correção nós vamos manter o IPCAE e vamos aplicar sem correção a partir do ajuizamento. 1/9/2020. Ele vai aplicar IPCAE como correção monetária até o dia 31 de agosto e a partir do 31 de agosto sem correção. Por quê? Porque a partir do dia 1º de setembro será a Selic. Juros TRD. Depende, majoritariamente se aplica os juros TRD, mas há ainda juízes e turmas que ainda não aplicam. Então, vou seguir o entendimento da vara em que eu trabalho. A gente não aplica juros TRD na fase pré-judicial, somente a Selic. E a Selic é a Fazenda Nacional, ok? Não é nem a simples nem composta, é a Fazenda Nacional. Salvamos. Ok, muito bem. Agora vamos voltar lá em verbas e vamos fazer os ajustes finos. Voltamos em verbas. Então vamos começar pelo adicional de salubridade. A gente sabe que o adicional de salubridade ele é apurado em 3 graus, mínimo, médio e máximo, 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. Então a gente não precisa se preocupar aqui, porque ele já puxa aqui em bases cadastradas o salário mínimo. Ok? É só você indicar qual é o grau do adicional de salubridade que ele utiliza o multiplicador aqui. Pronto. Já está apurado. Diferença salarial. O acórdão delimitou a diferença salarial. Foi de outubro de 2015 a novembro de 2017. Então nós vamos aqui em parâmetro da verba. Nós vamos aqui em período e vamos lançar o período que foi determinado. 01/10/2015 até 01/11/2017. É o período que são devidas as diferenças salariais. Ok. Qual é a ideia da diferença salarial? É o que o reclamante deveria receber, salário devido, menos o que ele recebeu. Então, vamos aqui em histórico salarial, de novo histórico salarial, vamos puxar o salário devido. Tá? Vamos proporcionalizar, porque é salário, então se ele não trabalhou, ele não recebe. Ok. E vamos aqui em valor pago, deduzir, vamos ir calculado, obviamente, deduzir o valor que foi pago. Então a gente vai aqui em base, histórico salarial. Em histórico salarial a gente pega o salário, o valor pago, vamos proporcionalizar também. E vamos salvar. Estão apuradas as diferenças salariais. Apareceu aqui esse ticado azul aqui do lado, alerta laranja, a gente vai regerar. Depois a gente faz isso. Horas extras. Horas extras, a sentença determinou a apuração das horas extras e reflexos nas verbas rescisórias. Ok? Então, 3 coisas que nós vamos ter que prestar atenção na apuração das horas extras. Primeiro, a base de cálculo das horas extras. Segundo, a quantidade das horas extras. Terceiro, os reflexos. Vamos começar pela base de cálculo. Antes da gente adentrar aqui, é importante a gente entender como é que a gente vai compor essa base de cálculo das horas extras. E, inicialmente, nós temos uma súmula, que é a súmula 264, TST, que fala que a remuneração das horas extras é formada pelo valor da hora normal acrescido das parcelas de naturezas salariais de adicionais, previstos em lei, acordo, convenções e tal. Ok? Temos também a súmula 193, a súmula 139 TST, que fala
do adicional de periculosidade, porque nós estamos trabalhando com adicional de periculosidade, que fala que o adicional de periculosidade ele vai integrar a remuneração para todos os efeitos legais, inclusive para as horas extras. Tá, ok? Então, a princípio, nós vamos incluir o adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras e a diferença salarial também. Ok? Qual é o embasamento? Súmula 264. Então, nós vamos aqui em horas extras, aqui em base cadastrada, histórico salarial. Aqui em histórico salarial, a gente teria duas opções. Ou a gente já lançaria aqui o salário devido, ou a gente lançaria o salário pago mais a diferença salarial. Eu prefiro fazer essa segunda parte, dessa segunda maneira. Eu prefiro. Matematicamente vai dar no mesmo, mas eu prefiro fazer a segunda parte porque eu acho que fica mais claro de identificar a base de cálculo para efeito de futuras impugnações. Ok? Então, nós não vamos proporcionalizar, porque horas extras, o que é proporcionalizado não é o salário, é a quantidade de horas extras, tá? E o contrário de proporcionalizar é integralizar. Então, se eu não proporcionalizo, eu integralizo. Então, aqui em diferença salarial, eu vou integralizar. Só que a gente viu, súmula 139, súmula 264, parcelas de natureza salarial, inclusive o adicional de insalubridade, entra na base de cálculo das horas extras. Então, aqui nós vamos em verba, adicional de insalubridade, integralizar sim. Ok? Resolvemos o primeiro problema das horas extras. Vamos resolver o segundo, que é a quantidade. Eu vou aqui em quantidade, importo do cartão de ponto e venho aqui, ó, horas extras, pronto. Ele já apurou para mim. E vou salvar. Gerou aqui o alerta laranja, já nós vamos regerar. A terceira situação é em relação aos reflexos. Então, o acórdão deferiu o reflexo nas verbas rescisórias. Então, vamos marcar aqui 10º, aviso, férias e repouso. Pronto. Muito bem. Vamos agora apurar as demais horas extras. Vamos apurar agora as horas extras aos domingos. Então, vamos aqui em parâmetros, escolhemos aqui nossas horas extras, parâmetros, horas extras a 100%, nós vamos renomear para domingos. Horas extras aos domingos. Poderíamos pegar domingos e feriados, mas eu prefiro fazer separado. Ok? Histórico salarial é a mesma coisa. Posso pegar o salário devido ou o salário pago mais a diferença salarial. Salário pago mais diferença salarial. Incluo os dois, sem proporcionalizar e integralizando. Você vê que o multiplicador já é 2, porque é 100%. E puxo aqui do cartão importado do cartão de ponto, horas extras em repousos. Também tem reflexos. Então eu vou aqui em exibir e marco os reflexos também. 10º, aviso. Agora os feriados. Então nós vamos novamente aqui nessas outras horas extras aqui que sobraram. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos botar aqui. Nós vamos botar aqui feriados. Base salarial a mesma coisa. Salário pago e diferença salarial e adicional de insalubridade. Sim. Ok. Vamos aqui em importar do cartão de ponto. Horas extras diárias em feriados. Aqui. Pronto. E vamos nos reflexos também. Então nós vamos aqui. Horas extras, feriados, e marcar os reflexos. Aviso, férias e repouso. Tudo de acordo com a coisa julgada. Vamos só dar uma olhada aqui nas horas extras aos domingos e feriados, porque eu estou achando que eu não incluí, tá vendo aqui, eu não incluí o adicional de insalubridade aqui, na base de cálculo das horas extras aos domingos. Então, nós vamos aqui em verba, adicional de insalubridade, integralizamos, ok? Vamos salvar. Depois vamos regerar. Muito bem. Agora, nós vamos apurar o intervalo intrajornada do artigo 384. Então, vamos lá. Vamos mudar aqui o nome para intrajornada. Artigo 384. Histórico salarial. Salário pago mais diferença salarial mais insalubridade. E aqui, importado o cartão de ponto, vamos pegar aqui, horas extras, artigo
384. Também tem reflexo sobre isso, sobre esse intervalo aqui. Então vamos marcar os reflexos. Aviso, férias e repouso. Falta o interjornada. Então nós vamos fechar aqui as reflexas. Vamos aqui interjornada. Nós não marcamos, né? Tá faltando. Então nós vamos em expresso, intervalo interjornada, que ficou faltando marcar essa daqui. Interjornada, mesma coisa. Salário pago, diferença salarial, adicional de salubridade e interjornada. Incluímos, aqui faltou incluir o salário pago, salvamos. Também gera reflexo. Décimo, aviso, férias, repouso. Tá faltando ainda, por último, os danos morais. Então vamos fechar aqui. Danos morais, vamos aqui em indenização por dano moral. A época própria do dano moral é a data do arbitramento, a data que ela foi fixada, que o dano moral foi fixado. Data do acórdão, 14/7/2022. 14/7/2022. Valor devido, R$10.000. Não proporcionaliza, tá? Não proporcionaliza aqui não, senão ele vai apurar um dia só. Ele vai pegar esse 10.000 aqui e vai corresponder a um dia só, que é o dia 14, tá? Salvamos. Ok, isso obviamente não gera reflexo. Então agora nós vamos regerar e pronto. Calculamos aqui. Vamos em operações, vamos dar uma olhada na nossa liquidação para ver se está de acordo. E aqui estão nossos cálculos. Diferença salarial, adicional de salubridade, e aí as horas extras, os intervalos e os reflexos, ok? Aqui a jornada de trabalho, ele aplicou a prescrição que nós informamos, aqui ele aplicou a prescrição quinquenal, então tá tudo certo. Então tá aí, a gente apurou, eu fiz algumas mudanças em relação ao acórdão, pequenas mudanças, mas tá aí, você vê a quantidade, você vê aqui o valor bastante significativo aqui da nossa apuração. Mais de 494, quase R$500.000 diante das inadimplências da ré em relação ao autor, principalmente questão de horas extras e intervalos, tá ok? Então eu quis mostrar com isso a importância da liquidação dos verbos trabalhistas, como isso é importante para o trabalhador, até para a empresa também, para se evitarem problemas, para se evitarem futuras ações trabalhistas, ter sempre um calculista na empresa para fazer a apuração das verbas tudo direitinho, e a importância de se usar o PJ Calc. O sistema aqui, ele nos dá essa possibilidade de fazer bem mais rápido do que se a gente fosse fazer, por exemplo, no Excel. Demoraria muito mais tempo. E eu faço de novo o convite aos senhores a conhecer o nosso curso, que a gente ensina isso aí com muitos detalhes. São mais de 10 aulas, tem várias liquidações de sentenças, muita prática lá do nosso dia a dia lá no TRT do Rio de Janeiro como secretário calculista. Tá ok? Então é isso. A gente fica por aqui. Esperamos que todos tenham gostado da aula e até a próxima.